Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo Especial da SBPC. A gente está aqui com o professor Jair de Jesus Mari. Ele é médico psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina de São Paulo. E teve uma mesa aqui na SBPC sobre fatores determinantes de prevenção à depressão e suicídio, especialmente entre jovens, né? Primeiro, eu queria fazer uma pergunta para você relacionada à nossa área, que é a área da comunicação. Por muito tempo era muito tabu falar sobre isso dentro da imprensa, e não só dentro da imprensa, mas dentro de qualquer ambiente. E hoje a gente já tem a consciência de que é preciso falar sobre transtornos psicológicos num geral, porque é um problema de saúde pública, mas é preciso um cuidado para falar sobre isso. Então, o que eu queria te perguntar é: como que você acredita que a mídia, a imprensa e os veículos de comunicação podem ajudar na prevenção ao suicídio ou aos transtornos psicológicos no geral? Então, legal, obrigado, Joana, por essa oportunidade, não é? Parabéns pelo projeto. Então, eu acho que a imprensa sempre tem uma importância muito grande na comunicação, e a comunicação em saúde em especial. Na questão do suicídio, né, tem uma recomendação básica que é de evitar, quando algo acontece, de tornar o indivíduo um mártir, um herói, não é? Então, de evitar detalhes do suicídio, não é? Enfim, de evitar essa parte mórbida da história, não é? Agora, a comunicação deve ser feita principalmente em relação ao que pode levar uma pessoa a não querer mais viver, não é? E aí, nesse sentido, o que nós sabemos é que uma boa parte das pessoas que vão a uma tentativa ou um suicídio completo, elas têm subjacente um estado depressivo. Então, a comunicação deve se dar principalmente nessa parte, não é? De se realmente conscientizar as pessoas do que é a depressão. Então, a depressão, como que ela se inicia, quais são os principais sintomas da depressão, não é? Muito importante, não é? A pessoa perceber o estado de tristeza que ela entra, que esse estado de tristeza, de humor deprimido, ele não é transitório, ele se instala na pessoa por algumas semanas e também, além da angústia, desculpe, e do sofrimento que ela tem, é sempre importante avaliar a funcionalidade, o quanto que essa angústia e esse sofrimento está causando de prejuízo na vida da pessoa. Então, nos relacionamentos sociais, né, nos estudos, né, na dificuldade de concentração, na dificuldade de memorização, né? Então, e principalmente na gravidade dos sintomas, né? Quando você passa a ter um sentimento de desvalia, de baixa autoestima, onde você pensa: puxa, eu não tenho mais futuro, eu não tenho mais o que fazer da minha vida. Então, muito importante esse alerta para que a pessoa procure um profissional de saúde, né? Um psicólogo, um psiquiatra, não é? Um colega que possa compartilhar esse sofrimento. E aí tem toda também essa questão do rompimento do preconceito, do estigma que é enraizado na sociedade. Acho que isso tem mudado até por conta de uma boa comunicação que tem sido feita na sociedade, né? Mas de quão importante é da pessoa superar esse estigma e buscar ajuda, porque uma ajuda bem dada pode aliviar os sintomas, trazer essa pessoa de volta à vida, e aí a gente não perde uma pessoa que depois vai se mostrar que ela tem capacidade para fazer muita coisa boa na vida. A outra coisa, muito obrigada, mas a outra coisa que eu queria saber é: você falou sobre os fatores determinantes
além dos fatores genéticos, também os fatores ambientais, sociais, enfim. Uma coisa que eu queria saber é sobre a violência num geral e a violência como ela é direcionada a determinados grupos, como violência de gênero, pessoas vítimas de abuso físico, sexual, se esses traumas psicológicos eles estão relacionados à violência, eles estão associados de alguma forma a esses quadros depressivos e se isso é mais frequente dentro desses grupos. E como que a gente pode se a gente alertar sobre isso, também é alertar sobre um cuidado psicológico, sabe? Com certeza, Joana. Olha, nós fizemos uma pesquisa na cidade do Embu, né? E nós percebemos que as mães, elas usavam de punição física com muita frequência, de puxar a orelha ou até de colocar cigarro quente na pele de uma criança, né? Para educar. E o mais impressionante é saber que, ao conversar com essas mães, né, e de dizer a elas quão prejudicial esse comportamento era para aquela criança, para a vida adulta daquela criança, como essas mães começaram a mudar. Né, de você falar, olha, existem outras formas de punir. Né? Ele gosta de skate? Tira o skate dele. Ele gosta de carrinho de rolemã? Tira o carrinho de rolemã dele. Ele gosta de jogar bola? Não vai jogar bola por 3 dias. Né? Então, assim, algo super simples e prático é capaz de desativar isso, porque existia ou ainda existe essa noção de que a punição física corrige e educa. Né? Então, ensinamentos desse tipo de mudança de comportamento na sociedade é muito importante. Agora, além dessa cultura enraizada, né, de violência, aí existe aquela incontrolável, né, as famílias disfuncionais, né, os pais com dependência ao álcool, o desrespeito à mulher, né, o desrespeito se a mulher não quer transar num dia, por exemplo, né? Então, na obrigatoriedade, né, na forma com que as relações se desenvolvem entre o homem e a mulher, na questão do feminicídio na nossa sociedade, né, o quanto que ainda está enraizado na nossa sociedade a supremacia do machista, né, do macho que vê a mulher como um ser subalterno, né, e que deve respeitá-lo. Então, as mulheres principalmente, né, têm uma vida rodeada por violência, principalmente as mulheres na periferia, né, que já vêm da violência doméstica, muitas vezes, né, de um abuso sexual, né, de um abuso físico, sem contar aquelas que já tiveram também uma vida de familiar disfuncional, uma negligência na infância, não é? Então, eu diria que as mulheres são objeto de uma violência maior, né? E talvez isso explique uma parte da história onde as mulheres têm uma probabilidade 2 vezes maior do que os homens de desenvolver depressão no ciclo da vida, né? Então, realmente, a gente precisa mudar muito a cultura, né? Para que a gente possa reduzir esses determinantes sociais que são todos passíveis de prevenção, né? Mas que aí temos que ter todo um esforço social para que haja uma mudança cultural e comportamental importante. Acho que a última coisa que eu gostaria de... Tem 2 perguntinhas que eu vou fazer. Na sua palestra você falou também sobre a crescente aumento de transtornos psicológicos e de tentativas de suicídio de pessoas muito jovens, não só dentro do público universitário, mas também jovens e adolescentes. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel dessa reconstrução de valores dentro da educação também, da educação, do ambiente educacional, não só das escolas, mas das universidades, e como que esses ambientes podem trabalhar nessa prevenção, além do que
enfim, de divulgar CVV, essas coisas. Como que isso pode entrar dentro da docência mesmo? Então, né, é até esquisito, né? Você imaginar assim que um jovem com toda aquela força de vida, né, e de todos os sonhos da juventude, não é? E de você imaginar do seu futuro, de como vai ser, não é? Você entra em uma roda aí de pensamentos e de comportamentos que te levam a não querer mais viver, não é? Por trás dessa história, você tem muitos casos de abuso, né? de, de uma certa rejeição da pessoa, né? Nem sempre, mas pode acontecer, né? E de falta de acolhimento familiar, né? De falta de uma maternagem, de uma paternidade mais acolhedora, mais próxima, não é? Isso acrescido às mudanças tecnológicas, né? Então a questão aí da mídia social, né? Do quanto que isso influencia na avaliação pessoal do jovem, né? Da necessidade que ele tem de pertencimento, né? E de aceitação, né? E de busca e de compreensão dos pares, né? Então aí a questão do bullying, a questão das bobagens que você pode fazer quando jovem, né? Manda uma foto de onde está nu e aí a outra pessoa viraliza aquela foto, né? Então, enfim, existe aí toda a inconsequência também da juventude que pode ajudar. E também a questão das drogas, né? Álcool e drogas. Fundamental, né, evitar o uso de álcool e drogas, principalmente na adolescência, entre 14 e 18 anos, né? Aí existe uma certa leniência de algumas famílias, né, e até de uma parte da sociedade. Por exemplo, você vê festinhas, né, de adolescentes de 14, 15 anos já sendo alimentadas com drogas, não é? Já muito sexualizados nessa idade, não é? Principalmente as meninas, não é? Então aí são todos esses fatores, não é, que a gente precisa levar em conta para que a gente realmente possa oferecer oportunidades para esses jovens. E muitos suicídios não são na faixa econômica mais empobrecida da população. Você tem esses suicídios, inclusive, nas classes mais elevadas da população, não é? Então, volta e meia, a gente vê crianças nos melhores colégios, histórias de suicídio que ocorreram ali, né? Mas tem sempre aí por trás a questão do bullying, né? Da aceitação. O pertencimento é muito importante na adolescência. Então, estar próximo do jovem para saber o que está acontecendo com ele, né? Como é que está a vida dele, né? E o grau de intimidade que ele tem hoje com acesso à internet, né? Com acesso às mídias sociais. Acho que aí são vários fatores que levam a pessoa ao suicídio, né? Mas se você tiver realmente afeto, comunicação e pais que sabem te ouvir e olhar para a sua vida, né? Eu acho que há uma redução muito grande do risco de suicídio nessa idade. Acho que era isso por hoje. Muito obrigada, Legal, professor. Joana, ainda bem que deu certo.